Olá, telespectador da TV, da PNTV e do programa Capital Cultural. Estamos hoje aqui no programa conversando com Lázaro Amaro, que é advogado, e nós vamos tratar sobre a questão da escola sem partido, da lei da mordaça. Lázaro, muito obrigado porque você está aqui conosco, está presente nos estúdios da PNTV, essa sua cortesia de vir aqui conversar com o nosso telespectador sobre essa importante questão. A educação é colocada como uma dimensão fundamental para o desenvolvimento sustentável. Agora, a escola sem partido, a lei da mordaça, a escola sem capacidade de fazer com que o estudante tenha criticidade, que ele tenha conhecimento técnico puro, sem ter condições de conhecer e discutir a sociedade e de problematizá-la. Como é a sua visão como advogado e cidadão em relação a essa história de escola sem partido? Olá a todas e todos que nos assistem. Evandro, eu que agradeço a oportunidade valiosíssima de poder estar aqui participando desse debate. Inicialmente, é preciso fixar que a ideia em si da chamada escola sem partido é uma demonstração de reatividade muito grande da classe média em relação à possibilidade de transformação efetiva da sociedade. Porque é um conhecimento, infelizmente, não socializado ainda, e esse debate também é um esforço de mudar essa situação, que a Constituição Federal ela é um programa político. Não aquele programa político partidário, mas é um programa político que reflete um pacto celebrado entre os vários setores da sociedade, ou, para ser mais realista, entre as várias classes sociais que compõem a sociedade brasileira, inclusive partindo do pressuposto de que uma parcela da sociedade sempre foi excluída desse pacto, e a Constituição de 1988 é um acordo entre esses setores, onde os setores excluídos estão representados, é claro, para que se acabe com essa exclusão, para que se tragam para dentro da cidadania esses setores que sempre foram excluídos. Especificamente, por exemplo, os negros abandonados depois da abolição da escravatura. Certo. Então, a escola ela tem que formar cidadãos, ela tem que dar o conhecimento técnico. Sim. No ensino fundamental, que interessa aos municípios, o ensino infantil e fundamental, onde a criança, o adolescente está desenvolvendo e tendo a sua formação, é importante que haja debates em relação à sociedade, ao seu tempo. E o seu tempo não pode ser simplesmente uma noção de mero português, mera matemática, mera geografia e história, sem ter uma visão crítica da sociedade. Os estudantes precisam conhecer bem todas essas cadeiras. No ensino médio, precisa conhecer física, química, biologia, mas também precisa ter um conhecimento da sociedade, até porque ele vai começar a se definir para onde vai na sociedade, qual vai ser a sua formação dentro da sociedade. Então, a lei da mordaça do professor, que o professor é um animador, o professor ele tem que animar os estudantes no aprendizado e também trocar essas experiências de aprendizado com o estudante. O professor ele ensina e aprende ao mesmo tempo. Como é isso? Em complemento ou em segmento, desdobramento dos objetivos inscritos na Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases também estabelece qual é o objetivo da educação brasileira. Tanto a LDB como a Constituição garante a autonomia do professor em sala de aula. Sem dúvida nenhuma. E além disso, somando-se a isso, o propósito da escola de criar a consciência cidadã. É por isso que eu fiz referência antes aos objetivos fundamentais da República e depois à Lei de Diretrizes e Bases. Então, essa consciência cidadã que se busca como objeto da educação brasileira tem que ser o de nós termos conhecimento de como chegamos até aqui, numa sociedade partida entre miseráveis
classe média, e aí está o problema, né? Está na classe média, da não aceitação de inclusão desses pobres e miseráveis ao longo da história, e as elites. Você ainda está sendo assim muito gentil, viu, Lázaro, porque em pesquisa recente foi divulgado isso no final do ano passado, 2017, que 1/4 da população brasileira ela tem uma renda diária de menos de $3, né, $5. Então dá em torno aí de R$15. Então essa população que corresponde a 1/4 seria 50 milhões, né, de brasileiros. Então 50 milhões de brasileiros está, na verdade, na exclusão, né? Então esse pacto, né, constitucional garante, né, o direito público e gratuito no ensino fundamental, no ensino infantil, né? E não é um ensino puramente técnico. Por que isso agora? Porque isso faz parte dessa tentativa neoliberal? Sem dúvida. É um reflexo de uma onda planetária, né, mundial, em razão de que nós estamos falando de educação, então nós estamos falando de socialização de conhecimento, para a própria evolução da sociedade. E a internet, plasmando aquilo que se já previa na década de 70, né, a construção da aldeia global, permite a socialização tanto de informações como de conhecimento mesmo. Então, há um movimento na sociedade quando esse conhecimento começa a ser socializado e começam as pessoas mentalmente a entrar em conflito sobre o que é efetivamente a verdade. Isso está acontecendo no mundo, a despeito de a Europa ser uma referência, digamos. Uma referência de educação, de cultura, mas também lá... lá também tem pobres. Isso. Nos Estados Unidos também tem pobres. Mas nos países subdesenvolvidos isso é muito mais doloroso, muito mais gritante, porque não há um cidadão que tenha coragem de dizer que o Brasil não é rico o suficiente para que não haja pobres. Pois eu vou lhe dar mais um dado e gostaria de seu comentário, Lázaro. Recentemente, o Banco Mundial nos trouxe outro dado que foi estarrecedor sobre a educação. Aumentou em 3%, ou seja, de 24% passou para 27% dos jovens que nem estão na escola, nem estão empregados. E ainda se fala em lei da mordaça. Parece assim, ou seja, como Dom Helder dizia, olha, quando eu alimentei os pobres, todo mundo gostou. Quando eu perguntei aos pobres por que eles eram pobres, aí me acusaram de comunista. Como é isso? Excelente referência. Excelente referência. Por que, eu iniciaria com uma pergunta, por que essas pessoas que promovem, tentam justificar a necessidade de se dirigir a ação, a atividade do professor em sala de aula, não propõem, por exemplo, que todas as crianças sejam colocadas dentro da sala de aula? Não é curioso isso? Essas mesmas pessoas, que aliás algumas ocupando cargos públicos há muito tempo, nunca chegaram para o povo para dizer, olha, eu concordo e nós vamos defender a construção de escolas de excelência, isso é possível e os governos populares demonstraram isso, eu não estou aqui para falar de governo, mas houve essa demonstração de possibilidade. E ninguém no nosso país vai ter o topete de duvidar que nós temos recursos suficientes para isso, que é possível no Brasil que nós tenhamos escolas de excelência distribuídas por todos os rincões. Lázaro, nós estamos a 1 minuto do término do programa, do nosso quadro de direito aqui no Capital Cultural. Sim. Em Parnamirim, essa TV é de Parnamirim, mas é um presente para o Rio Grande do Norte. Em Parnamirim, o prefeito vetou essa escola sem partido. Nós estivemos com ele. Que foi aprovado pela Câmara. Então, teve o veto do prefeito. Faça um comentário isso. Você esteve com o prefeito? Estivemos com o prefeito, acompanhando o Sindicato Municipal dos Servidores Públicos, que estava lá com a representação em audiência, e nós fomos ter com o prefeito essa audiência para exatamente demonstrar para ele o descabimento, e aliás, a lei da escola sem partido aqui de Parnamirim, com todo respeito, eu disse isso lá, estou dizendo aqui, não conheço o vereador, não tenho nada contra ele, mas uma demonstração de uma ignorância assim enorme, né? De envergonhar mesmo qualquer cidadão ali representado. E eu ouvi de certos vereadores que não tinham prestado nem atenção no conteúdo
da proposta e que votaram por se tratar de uma proposta de um amigo vereador. Então, para a sociedade tomar consciência do risco que nós estamos correndo. Mas, ainda bem, o prefeito tomou consciência, se já não tinha, me desculpe, e vetou prontamente. O processo legislativo nacional ele é bom por isso, né? Porque ele não é somente da Câmara Municipal, principalmente na área municipal e também nos outros processos legislativos do Estado e da União. Ou seja, tem a participação do Executivo e tem a participação do Poder Legislativo. E quando se chega no Poder Executivo, ele tem a condição de vetar ou não, ou seja, a lei, os artigos, os parágrafos, capítulos, e o prefeito aqui de Parnamirim, Rossano Taveira, vetou prontamente essa lei, esse projeto de lei, que deverá voltar para a Câmara para uma rediscussão. O que deve fazer a sociedade ficar atenta, porque é o futuro dos nossos filhos que está em jogo. Nós não podemos tolher a atividade do professor. O professor tem uma missão importantíssima. Se alguém quer fazer alguma coisa pela educação, restringe o número de alunos sob os cuidados de cada professor, porque o número é absurdo. A remuneração do professor é absurdamente pequena para as condições que ele precisa como ser humano para estar preparado para a sala de aula. Muito obrigado, Lázaro Amaro, advogado, cidadão, que veio aqui nos prestigiar e falar com você, nosso telespectador da PNTV e do programa Capital Cultural. E continuamos com o programa. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado também a Lázaro.